Olá, seja bem-vindo. Esta aqui é a nossa escola sabatina. Este aqui é o nosso espaço onde a gente pode abrir um pouquinho o coração, pode falar um pouquinho sobre a lição da escola sabatina. E você que está assistindo aí com a gente é muito bem-vindo nessa classe especial. Hoje eu estou com meu amigo Jaime desse lado aqui, cadê? Desse lado aqui, e nós vamos bater um papo aqui especial. Daqui a pouco a gente teve um probleminha com o tempo, mas daqui a pouquinho entra também um novo amigo. Espero que ele consiga entrar e a gente vai poder apresentar ele para vocês também. O Jaime já participou com a gente, ele faz parte da Igreja do Jardim Ingá. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que Deus abençoe você aí. O Jaime, ele ajuda em vários departamentos ali, um deles que eu sei é mordomia, outro deles Isso. que eu sei tem a ver com evangelismo. Uhum. Já Isso sei que mesmo. prega bem pra caramba. Eu ainda não ouvi, mas deixa que eu ainda vou conseguir sentar lá para assistir. Mas Deus é abençoado com a vida dele, da esposa, do filhinho e da família inteira. Por isso, muito obrigado por estar aqui, Jaime. Nós vamos começar falando com Jesus. Então, vou convidar você aí, Jaime, para fazer essa oração para a gente, por favor. Então, dirige esse momento de oração para a gente. Certo, oremos. Pai, é sempre muito bom estar na tua presença, dedicar tempo para refletir a respeito das verdades reveladas na tua palavra. Pedimos, como sempre, que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento, nos conduza à compreensão daquilo que desejas nos ensinar, e nós solicitamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Começo aqui puxando para você de novo aquele chamado. Não esquece de ter a sua lição da escola sabatina. Como sempre, a minha está aqui no celular. Até dá para baixar um pouquinho a luz para você ver direitinho. Aqui a minha está no celular e você consegue também ter ela no celular. Mas você também consegue ter ela física. Eu acho que o Jaime está com ela física aí. Tá com ela aí? Mostra aí pra gente, por favor. Ó, você pode ter sua lição também assim, ó, de papel, para você também acompanhar, lendo, rabiscando, do jeito que você gosta, do jeito que fica bem para você. O importante é não se esquecer de ter a lição da escola sabatina, porque esse conteúdo é importantíssimo pra gente. Eu não sei se eu comentei isso aqui já, mas acho que é legal reforçar. Outro dia alguém falava para mim sobre a importância da lição da escola sabatina. E por que a gente chama? Por que a gente chama com esse apelido, né, de o coração da igreja, a escola sabatina? E aí me lembrava que a escola sabatina é o elo que nos une como adventistas do sétimo dia. É isso que em todo lugar do mundo onde você chegar, você vai estar estudando o mesmo conteúdo. Então imagina, se o Jaime pegar agora uma viagem lá para a China, ele vai encontrar uma galera estudando a lição da escola sabatina falando sobre esse mesmo assunto. Se ele viajar agora lá para a Irlanda, na Irlanda também tem uma galera estudando esse mesmo conteúdo. E é isso que é o nosso elo, que nos une como Adventistas do sétimo dia, para não perdermos nada do conteúdo bíblico, das palavras bíblicas que são muito importantes. É isso aí. A lição dessa semana falou um pouquinho para a gente sobre o espiritualismo. E aí trouxe para a gente o verso para memorizar, ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versos 16 e 17, que diz assim: Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto não combina com o espiritualismo. E é interessante, né? Quando a gente abre um pouquinho a Bíblia e começa a ler um pouco, a gente descobre que a ideia do espiritismo ou espiritualismo é que a nossa vida não acaba aqui. Na verdade, até a vida, como a gente conhece, sim, mas ela não para por aqui, porque você continua vivo, talvez em outro aspecto, em outro momento, ou então você ressurge aqui. Como é que a gente consegue entender essa união aqui, Jaime? Me ajuda. A gente lê um texto que fala sobre ressurreição, fala sobre os mortos em Cristo ressuscitando primeiro, e essas pessoas que dizem sobre a nossa alma, a nossa vida continuar tendo vida. Que negócio é esse? Dá para casar uma coisa com a outra? É uma passagem bem significativa dos escritos paulinos, né, na carta que ele Uhum. dirigiu aos membros da comunidade cristã em Tessalônica, e ele inicia essa sessão dizendo: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então ele vai oferecer um consolo para aqueles membros da igreja que tinham perdido seus entes queridos e agora se sentiam desamparados e pensavam:
será que eles vão herdar a esperança da fé? Será que eles vão vivenciar a glória da vinda de Cristo, se eles já morreram? E seria um ponto excelente para Paulo dizer: não se preocupe, eles já estão com Cristo. Eles já estão na glória. Eles agora habitam com o Senhor. Mas não é isso que ele diz. O que ele diz? Quando Cristo voltar, ressoando a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e vão subir junto aos vivos para estar para sempre com o Senhor. Então, a esperança que ele aponta para quem morreu na fé é a esperança da ressurreição. Não tem a ver com uma vida espiritual, incorpórea, em que a pessoa já está lá na glória ao lado de Deus. Não. Eles são os que dormem. E eles vão ter novamente a sua vida quando Cristo vier e eles receberem, então, esse dom da ressurreição. Muito bom. É importante notar aqui a relevância, o porquê é importante tocar esse assunto. Porque muita gente desconhece como funciona a nossa vida. E quando eu vou para a Bíblia descreve que nós somos uma junção de duas coisas e isso se transforma na alma. Isso é a alma. Muita gente imagina assim: quando eu morro, a minha alma sai de mim e vai para algum lugar. Ela se muda, ela entra em outra pessoa, ou ela fica por aí andando, vendo as pessoas do céu. Mas a Bíblia não fala disso. Quando a Bíblia fala sobre alma, ela está falando sobre uma pessoa completa, ou seja, corpo mais o fôlego de vida, porque é assim que Deus cria Adão e Eva. E quando ele cria os dois fazendo um corpo de barro, depois colocando o fôlego de vida, que é o sopro de Deus, essa é a nossa vida. E aí depois o próprio texto de Eclesiastes, por exemplo, diz assim, e volta ao pó, porque do pó foste formado. Ou seja, quando a gente morre, a gente não tem mais a parte matéria, que isso daí não é a discussão. Mas a discussão é, para onde vai esse espírito ou alma? E as pessoas confundem muito esses dois nomes, mas para Deus funciona assim, ó. Nós somos compostos de duas coisas, corpo mais fôlego de vida. E agora, essas duas coisas juntas, segundo a Bíblia, se transformam numa alma vivente. Essa é a expressão. Toda vez que a Bíblia usa a expressão alma, ela está falando sobre uma alma vivente, ou seja, uma pessoa viva. Não tem como você confundir isso. E agora que a gente passou por isso, onde é que surge, né? A lição ainda de sábado, depois de domingo, conta um pouquinho para a gente como essas coisas confundem, ou por que elas são usadas para confundir a gente, né? Esse primeiro engano sobre esse primeiro engano sobre o que acontece com a gente na morte, ele começa lá no Jardim do Éden. É quando a serpente diz para Eva: olha, certamente não morrerás, que começa o primeiro, um dos principais enganos dos últimos tempos, segundo a Bíblia. E a gente precisa pensar um pouco nisso, não é, Jaime? Porque essa história ela não é de hoje, ela não é contada de agora, mas há muito tempo se repete que nós não morremos quando morremos. Eu acho que essa é a melhor definição. Dá para entender aí? Uhum, é verdade. É a revelação alternativa, né? A serpente é a primeira voz que orienta o ser humano que não tem uma origem divina. Então, ela oferece um outro jeito de interpretar a realidade. Deus disse para o ser humano: comendo do fruto, você certamente vai morrer. A serpente diz: não, certamente você não vai morrer. Seus olhos vão se abrir e você será como Deus, tendo conhecimento do bem e do mal. Então, a serpente oferece um meio alternativo para interpretar a realidade. Nós podemos interpretar a realidade seguindo a palavra de Deus ou seguindo a palavra da serpente. E em relação a esse Uhum, assunto da morte, boa uhum, parte da humanidade segue o discurso da serpente. A morte é apenas uma passagem, a morte é ilusória. Nós temos uma porção dentro de nós que é eterna e uhum. pode passar por mudanças, mas nunca cessa de existir. E isso está presente em diversas crenças e filosofias, é um dos dogmas do paganismo, e lá, nas primeiras eras do cristianismo, acabou também entrando na compreensão da igreja, né? Os cristãos acabaram adotando essa compreensão a respeito
da morte como apenas um rito de passagem para uma outra vida que começa imediatamente. Uma coisa que você colocou aí é interessante a gente lembrar, né? Essa doutrina de que a gente continua vivo mesmo depois que morreu, ela era um dogma do paganismo. Ela só entra na igreja cristã, não a igreja primitiva, aquela que é primitiva por manter, né, os passos, por não sair do caminho, mas ela entra na igreja quando Constantino, que era o imperador romano, ele assume ali depois os seus seguidores, né, as pessoas que seguem guiando a igreja, eles começam a mudar o caminho, as coisas que Deus tinha falado e introduzir doutrinas falsas que pertenciam ao paganismo. E aqui, talvez seja o que a maioria das pessoas não compreende, porque de onde vem essa doutrina? Essa doutrina ela vem, como o Jaime falou, exatamente lá da criação, ou melhor, depois da criação do mundo, quando a serpente aparece, aí existe ali o problema que ela conta uma mentira, só que essa é uma forma muito simples de colocar na cabeça uma coisa que parece bonitinha. Eu lembro de algumas vezes onde eu tive que dar a notícia do falecimento de alguém. E aí eu normalmente quando eu vou falar sobre esse assunto para as pessoas, eu digo assim: "Gente, seria muito mais fácil eu dizer assim: ó, sua mãe tá lá, ó, virou aquela estrela. Ó, seu pai faleceu, mas fica tranquilo, ele tá olhando por você". Isso é muito fácil e as pessoas inclusive elas falam hoje isso sem sequer pensar. Outro dia fazendo um velório, eu vi um dos líderes de uma das igrejas que eu estava cuidando, dizendo para outra pessoa que estava ali com o seu parente mais próximo, diz assim: "Calma, ele vai agora cuidar de você, calma, porque a partir de agora ele vai estar lá, tomando conta". E eu, sabe assim, não era hora de discutir e cortar o que Uhum. ele estava falando, mas as pessoas usam isso como se fosse uma resposta simples. "Ah, não vamos colocar a verdade não". Quando foi minha vez de falar, e aí sim, no velório sempre tem um momento ali, onde é o momento do sermonete, né, aí eu coloquei e disse: "Olha, a Bíblia fala isso, isso é igual aquilo", e contei exatamente. Mas o inimigo ele não desiste, né, ele continua insistindo, porque essa é uma forma de tirar a gente de uma forma, que parece bonitinha, mas tirar a gente da verdade. E aí, deixa eu colocar a última coisa aqui, Jaime, aí eu passo para você comentar um pouquinho, mas nesse final de semana eu estava junto com o Clube dos Bravadores. Você que assiste aqui a nossa classe, você deve ter visto um pouquinho eu gravando lá, junto com o Clube dos Bravadores, é, Guilherme Bells atrás e tal, fazendo algumas atividades. E ali, em uma das noites, eu falei para eles sobre a importância do verso João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para mim, esse verso ele tem a ver com você ser diferente do resto do mundo. Porque o resto do mundo não tá nem aí para conhecer a verdade, não tá nem aí para ser diferente, eles querem simplesmente repetir o que mandaram repetir. E aí você ouviu aquilo desde criança, você vai fazer aquilo desde criança. Eu já cansei de ouvir gente dizendo assim: "Ah não, meu pai era assim, minha mãe era assim, e eu vou morrer nessa mesma igreja, não vou mudar porque eles me ensinaram a fazer isso". Só que ensinaram errado. E se ensinaram uma coisa errada para você, será que a gente tem que continuar seguindo uma coisa que é errada? E aqui vem a nossa, eh autonomia, né, que a gente deveria aprender desde criança, de descobrir o que é certo e correr atrás do que é certo. Por isso, conhecereis a verdade vos libertará. Libertar dessas artimanhas que o inimigo coloca com a gente, né? Ellen White fala lá que foi quando ela diz assim no livro O Grande Conflito, na página 457, tá a colinha aqui para mim. A teoria da imortalidade da alma, ela foi uma das falsas doutrinas que Roma recebeu direto do paganismo, só que incorporou a religião como se fosse cristianismo. E aqui é interessante, porque se eu vou para a Bíblia, eu vejo a Bíblia dizendo assim: não se misturem com o ocultismo, não se misturem com necromantes, não se misturem com encantadores, não se misturem com praticantes de magia, ou então alguém que consulte os mortos. Esse não era um lugar para a gente estar, né? Mas a gente continua insistindo e indo no caminho errado quando a gente se esquece da verdade que Deus quer contar para gente. É isso, Jaime. Sim, é interessante observar que diversas religiões, cultos, sistemas de crença são orientados a partir de um contato especial com os mortos, né? Ligação com ancestrais, mensagens que vêm do além, mediunidade, enfim. Essa ligação com aqueles que já morreram é muito forte em diversas religiões. E na Bíblia
há diversas advertências para que os israelitas não seguissem esse caminho, que era, inclusive, muito popular já naquela região, né, no Antigo Oriente Médio, Antigo Oriente Próximo. Os povos vizinhos de Israel tinham essas práticas muito fortes em suas culturas. E Deus tenta proteger o seu povo por meio da palavra profética. Não é esse o caminho para a verdade, não é esse o caminho para o conhecimento que conduz à salvação. E, inclusive, você observa que não há descrições de ritos funerários na Bíblia hebraica, o povo de Israel não tinha textos dedicados aos mortos, celebrações para eles, porque o Deus a quem Israel serve, o Deus que resgatou Israel do Egito e que o conduziu à Terra Prometida, não é o Deus dos mortos, é o Deus dos vivos. Inclusive, há várias passagens nos Salmos, no Eclesiastes, que mostram essa separação, né, entre Deus e o mundo dos mortos. Os mortos não louvam a Deus, os mortos não possuem uma relação possível com Deus. O Deus de Israel é o Deus da vida, não é o Deus da morte. Então, não havia essa conexão entre religião e morte que é tão comum em diversos povos ao longo da história, porque Deus queria que eles estivessem apegados à ideia de que é a vida, é na vida que você se conecta com Deus, é por meio do sacrifício, do louvor, da oração, do estudo da palavra, da Torá, que você vai se conectar com Deus. E a morte é um período de descanso, é um período de repouso. Existe uma chance de você reverter a morte a partir da ação divina? Sim, mas você não tem que buscar a dimensão da morte como uma forma de ter acesso à verdade, a Deus e a um conhecimento superior. Muito legal. Vou ler aqui com você, porque assim que o Jaime citou lá, eu corri atrás dos textos, já está aqui na minha frente. Salmo no capítulo 6, no verso 5, fala exatamente assim, ó. Quem morreu não se lembra de ti. Salmo 6, no verso 5, isso mesmo. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Não existe louvor entre os mortos, ou seja, eles estão ali descansando, eles estão ali parados, aguardando algum momento diferente. No Salmo 115, no verso 17, ele fala assim: os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Então, existe no Antigo Testamento, sim, existem textos que deixam claro sobre a posição de Deus quanto à morte. A morte é um período de, para a gente dizer pouco, que acho que talvez seja contextualizado para quem, sei lá, entende um pouco mais de tecnologia, seria aquele estágio de stand-by, quando você desliga e aquele aparelho está desligado, mas ele ainda não foi destruído, ele está ali desligado. Em algum momento alguém pode chegar e religá-lo. E esse é o poder de Deus, seria o religar na hora que Deus der a ordem, ou no momento da volta de Jesus, e ele vai nos recitar, segundo o primeiro texto que nós lemos aqui. A Bíblia usa Primeira Reis, acho que em Primeira Reis, ela usa assim: e ele descansou, ele dormiu. Eu já citei para você 2 versos aqui de Salmos, vou citar mais um, né? Ele fala em Salmo no capítulo 13, o sono da morte. Então a morte, ela se compara com o sono. Interessante, né? Porque já no Antigo Testamento se falava sobre isso. E aí, se eu falo, acabei de achar aqui, o livro de Jó também fala assim: Jó falou de não acordar do sono. Que sono é esse que ele ia acordar? Não era um sono de, eu vou dormir ali, descanso durante algumas horas e depois acordo. Não, não é isso. Ele estava falando exatamente sobre o momento quando a gente se desliga, ou a gente é desligado, e agora o nosso corpo se desfaz com o pó e o nosso fôlego de vida. Vem a outra palavra na cabeça, mas aí acaba confundindo. O fôlego de vida, ele simplesmente é desligado, porque Deus leva para ele. Agora, essa história de espíritos que aparecem, espíritos que falam com a gente, no Antigo Testamento já era claro que não era o caminho de Deus. Me lembrei aqui de Saul. Jaime, me ajuda a contar um pouquinho essa história, porque Saul, uma vez, quando ele vai até uma batalha, ele volta da batalha e vai lhe consultar, porque ele diz: olha, Deus está demorando muito, não está me respondendo, o profeta Samuel não aparece, e ali ele vai até algum lugar onde tinha uma necromante, é isso mesmo?
Alguém que Isso. conversava com os mortos. E aí, nessa história, Saul é repreendido pelo profeta de Deus, por Deus, porque ele tinha dado ouvidos a alguém que dizia falar com os mortos. Isso totalmente errado pela Bíblia, né? Isso é uma história contada ali no final do primeiro livro de Samuel, né, quando Uhum. Saul está prestes a enfrentar uma batalha contra os filisteus e ele não consegue obter acesso a uma revelação divina de maneira alguma, e aí ele vai atrás de uma feiticeira, de uma necromante, que pudesse trazer Samuel, profeta que já tinha morrido, do mundo dos mortos, para que tivesse essa mensagem para ele. E aí acontece ali um ritual, aparece uma figura que ele acredita ser Samuel, que inclusive anuncia a sua morte, a morte dos seus filhos, enfim, né, o final trágico de Saul naquela batalha. E quando a gente vai ver o resumo da trajetória de Saul lá no livro de Crônicas, a gente vê que uma das razões pelas quais ele foi condenado foi justamente pela consulta a essa feiticeira, enfim, por esse envolvimento com rituais pagãos para tentar obter acesso a um conhecimento de uma maneira que Deus não tinha aprovado. Então é muito Você- perigoso buscar É, esse caminho para orientar os nossos passos aqui neste é, mundo. É um caminho que exatamente. conduz à perdição. Exato. O nosso amigo que eu tinha anunciado antes chegou aqui, Dorival tá aqui já. Eu vou daqui a pouquinho colocar ele para você também enxergá-lo, tá? A gente também vai ajudar a gente aqui. Mas antes eu quero citar um texto de Ellen White. Se o Jaime encontrar lá o texto, ele tá vendo que ele tá procurando o texto bíblico. Uhum. Se ele encontrar, eu deixo ele ler, mas eu quero ler aqui o grande conflito na página 465 e 466. Na minha Bíblia, não, na minha Bíblia não, Ellen White fala assim: muitos terão de encarar espíritos de demônio personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para os mais profundos sentimentos e realizarão milagres para apoiar suas declarações. Nós aqui devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que aparecem dessa maneira são espíritos de demônios. Interessante, né? Porque ela coloca claramente os nomes aqui, e é por isso, né? Se você encontrou aí, Jaime, se você quiser ler, é por isso que Saul também Uhum. é, repreendido. Pronto. Isso. Primeiro Crônicas, capítulo 10, verso 13, logo depois de narrar, né, o fim de Saul, o cronista registra: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogaram e consultaram uma necromante, né, alguém capaz de falar com os mortos, supostamente falar com os mortos, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Interessante, né? Porque esse aqui é um ponto importante quando a gente fala sobre o comportamento daqueles que são cristãos, que estão no caminho de Deus. Agora, como eu falei para vocês, eu consegui aqui mais um amigo para compartilhar junto com a gente, nos ajudar. O Jaime e eu estávamos aqui já no começo, e por causa do nosso horário não deu certo, mas o Dorival está aqui já, a gente conseguiu trazer ele, e agora nós juntos vamos conversar um pouquinho sobre o restante da nossa lição. A gente falou já sobre a morte no Antigo Testamento, o como ela é colocada. O Jaime encontrou ele agora com a gente o texto falando exatamente sobre Saul, aquele momento onde ele descumpre a ordem de Deus e vai atrás de uma necromante. Mas agora o Dorival que é especialista em Novo Testamento, pelo que eu sei, é um dos líderes aqui Isso. das nossas igrejas. Ele hoje frequenta ali. Ah, coloquei Catanduva? Não. Ele frequenta. Ih, caiu. Vou colocar de novo. Ele frequenta a igreja do Parque Araribá. Eu escrevi errado. Rapaz, saudade do Catanduva, é? Então, é porque a tua esposa é de lá, então eu me lembro aqui toda vez. Vamos lá. Verdade. Dorival, me ajuda um pouquinho. A gente viu já Diga. que lá no Antigo Testamento, lá na criação, a gente encontra a morte sendo identificada como algo que acontecia, começou a acontecer por causa da serpente, né? Ou melhor, a doutrina falsa começou a acontecer por causa da serpente,
que ela contou uma mentira. Depois a gente leu no Novo Testamento, no Antigo Testamento, nós falamos algumas coisas aqui, o Jaime me ajudou encontrando na Bíblia também, sobre o rei Saul, sobre a ordem de não se envolver com necromantes, com pessoas que dizem que podem falar com mortos. E agora a gente chegou no Novo Testamento. O que é que a gente encontra ali na lição de terça-feira, Dorival, que fala pra gente sobre a verdade que a Bíblia traz? Qual é essa verdade? Eu separei algumas coisas aqui, vou Manda ter que ver. puxar aqui, eu estou com 2 celulares, então tem que lembrar porque eu não escrevi, eu digitei. Ó, primeiro, a serpente já começou, acho que vocês já falaram sobre isso. Qual foi a ideia da serpente? Ó, Deus disse que se você comer do fruto, você vai morrer. Aí a Eva, é verdade, eu vou morrer. E eu vou mostrar para você que isso não é verdade. Só que até então a Eva não tinha entendido o que era morte. Ali está falando da morte eterna, porque eles foram criados para viver eternamente. Então, se ela quebrasse aquele pacto com Deus, ela morreria, né? Mortalmente falando, do corpo. Então, ela só entendeu quando ela cometeu o pecado. Aí ela entendeu. Quer dizer, a serpente vem desde lá da fundação do mundo, tentando contradizer as coisas que o nosso Deus, né, criou. Então, o que acontece? Essa teoria, ela afronta a teologia bíblica, que afirma que Deus é o único imortal, pois o ser humano também teria uma imortalidade natural, segundo alguns estudiosos, né? A ressurreição perderia seu valor, uma vez que o homem já seria imortal antes do evento da ressurreição. Neste caso, não teria sentido ressuscitar esses seres que já estariam desfrutando da imortalidade. Por que Satanás trabalha hoje arduamente nisso? Eu tenho conhecidos, tá, da família, que todo mês de cada ano eles vão para um lugar e falam que falou com seu filho, falou com a sua filha. Aí eles vêm todos assim felizes, cheios de alegria, porque ele ouviu a voz do filho, ouviu a voz da filha. Olha como Satanás trabalha. Olha como que ele é astuto, né? O que acontece? Imortalidade e ressurreição são dois assuntos hoje muito discutidos no nosso mundo cristão, vamos assim dizer, o mundo evangélico. Por quê? Muitos pastores dizem que quando você morre, você vai para onde? Pro céu. Eles dizem, eles falam, vão para a glória, né? Aí, peraí, se todo mundo que morre vai para a glória, qual é o sentido, né? De Jesus voltar e aqueles que morreram em Cristo ressuscitar primeiro. Eu Então, acho assim, que... pode falar, termina. Não, continua. Eu penso assim, eu entendo isso. Quando eu vejo a minha Bíblia, eu vejo no Novo Testamento Jesus reforçando e dizendo assim: olha, eu venho sem demora, se acalmem, como diz o texto lá de 1 Tessalonicenses, olha, se confortem nisso. Ele está reforçando que nós vamos em algum momento ressuscitar. A ressurreição, e aí por isso é interessante que o Novo Testamento entra com muita força nisso, ela não faz nenhum sentido se a pessoa já está na glória. Se ela morreu e já está separadinho lá, vivendo junto com Deus. Meu pai sempre dizia assim, meu pai e minha mãe, você já pensou que tristeza que deve ser no coração de alguém que já está na glória, olhando para o filho, para o tio, para o irmão, para o neto, sofrendo aqui? Então, Né? Deus não faria esse movimento de tristeza no nosso coração depois de ter levado a gente para a glória. Isso não faz sentido, né? Agora, o próprio Jesus, deixa eu só concluir aqui, o próprio Jesus, ele diz pra gente o que acontece com a gente quando a gente morre, quando ele vai ressuscitar um amigo dele, o Lázaro. Lá em João, no capítulo 11, lembra disso, Jaime, Dorival? Sim. Ele chama Lázaro, melhor, antes dele, quando ele tá no caminho, ele diz assim pros amigos, pros discípulos: olha, eu vou lá ressuscitar, mas ele tá dormindo, fiquem tranquilos, não precisa correr não. Aí você falou, mas ele tá morto há 4 dias, não faz sentido. Jesus, eu sempre brinco, né? Os discípulos viviam pensando que Jesus tinha batido a cabeça, que ele tava tomando muito sol, que tava com algum problema, que não é possível. Ele tá falando que o cara que morreu há 4 dias, quando ele chega lá, são 4 dias, né? Como é que a pessoa que morreu há 4 dias não tá morta? Ela tá dormindo? Isso não faz sentido. Ninguém dorme por 4 dias seguidos normalmente, assim, a pessoa tá muito mal. E mesmo assim, quando Jesus chega, ele repete, fala assim, não, Lázaro, meu amigo, dormiu. Aí eles não entendem e vão questionar Jesus, daí Jesus responde claramente, espere, eu sei que ele tá morto, mas eu vou lá para ressuscitá-lo.
E aí, quando Jesus chega, João 11:11, na verdade, ainda no caminho, ele fala, né? Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos então responderam: Senhor, se ele dorme, então a gente não precisa nem ir, só esperar ele melhorar. Mas Jesus tinha falado sobre a morte, e aí, quando ele termina no verso 14, ele diz assim: Lázaro morreu. E quando ele chega, ele chama Lázaro lá de dentro e fala assim: Vem, sai para fora. Então Lázaro estava dentro do túmulo, ele não estava na glória. Faz sentido para vocês? Olha Ou que não? interessante, né? Eu ia falar sobre isso, né? Sobre Lázaro. Uhum, uhum. Peraí, se alguém morre e vai para a glória, por que que Lázaro, então, né? Por que que Lázaro, então, teve que ser ressuscitado se já estava na glória? Então, Deus fez ele morrer de novo para ressuscitar ele de novo. Tipo, tem coisas que não têm sentido, né? As pessoas querem colocar na cabeça de algumas pessoas, é por isso que a palavra de Deus diz, né? Nós temos que estudar a palavra para que a gente não seja pego por falsas doutrinas, vento de doutrinas, né? E Paulo nos adverte sobre isso. Então, assim, olha o que Paulo fala, deixa eu só abrir aqui a minha outra página do celular, olha o que Paulo fala. O maior problema da humanidade desde que o pecado entrou no mundo é a morte, concorda? Sim, concordamos. A vitória de Cristo na cruz e sua ressurreição demonstraram a morte e seu reino. A ressurreição de Cristo assegura a nossa ressurreição. O apóstolo Paulo, agora eu vou citar ele, escreveu: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Olha que interessante. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a fé que vocês têm. Está lá em 1 Coríntios 15, 13 e 14. Ele declarou: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. 1 Tessalonicenses 4,14. Olha que interessante. Paulo, no Novo Testamento, diz pra gente, fala pra gente, né, e explica, peraí, se não há ressurreição, então Jesus não ressuscitou. Né? E ele explica. E o que acontece? É vã a nossa fé. Por quê? Qual é a fé que eu tenho? Por exemplo, há um pouco tempo perdi a minha sogra, né? Então ela está dormindo no Senhor pra gente. Então um dia eu vou vê-la novamente, não só ela, muitos amigos que já se foram. Então essa é a esperança que nós temos. Então assim, aí vem o inimigo tentar tirar essa esperança de nós. Então por isso que nós não podemos deixar de estudar a palavra, né, atentar aos textos, ao texto e contexto, para que a gente não seja levado a igual essas pessoas estão sendo levadas hoje. Então é Infelizmente, né? perigoso isso, né? É. Infelizmente. Então, se E Deus aqui. preparou o pastor, desculpa, pastor, Uhum. se Deus preparou o pastor Lúcio, o meu grande irmão, que eu falo assim, que ele pega muito bem, ele explica, quando ele fala assim, sabe, o Jaime, eu gosto de ouvir as pregações dele. E a gente explica para os irmãos, mas assim, tem irmãos que parece que não entram, né? Na cachola. A gente explica, e parece que passa direto. Por isso que a gente está Pode falar. reforçando aqui, ó. Por isso que E aqui tem um detalhe, né? Eu vou puxar já a lição de quarta-feira, porque o nosso tempo está indo, a gente tem até os 40 ali. Eu vou puxar aqui e eu entendo tudo que o Dorival falou ali, faz todo sentido. Porque nos últimos dias, Jaime, a Bíblia fala que esse papel do que acontece com a morte, o que acontece com a gente, esse ponto seria muito importante na definição de quem irá para o céu e quem não irá para o céu, quem vai ser enganado e quem vai saber da verdade. Como é que você me explica isso, por favor? Essa repercussão dessa explicação, ela é realmente importante nos últimos dias, Jaime? Sim, porque as profecias anunciam que os adversários de Deus usariam sinais, milagres, prodígios para atrair a atenção das pessoas e conduzi-las ao engano. E elementos associados à comunicação com os mortos, mensagens do além, dessa dimensão outra da existência, são um caminho muito eficaz para obter a adesão das pessoas, para levá-las a acreditar em revelações que não correspondem à palavra de Deus. Então, assim como no início a serpente ofereceu um jeito alternativo de interpretar a realidade, ela continua fazendo isso ao longo dos séculos. E no final dos tempos, isso vai se intensificar. E ela vai usar muitas e muitas vozes, aparentemente, do mundo dos mortos, para levar as pessoas a abraçar uma revelação que não corresponde à revelação de Deus.
E aí nós temos, né, as advertências de Cristo a respeito dos falsos profetas, daqueles que dirão, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou a solução, eu sou a resposta eterna. E é tudo uma estratégia para que as pessoas abandonem o caminho legítimo da salvação oferecido por Deus na sua palavra. E pelo que eu estou ouvindo aí, que você está me dizendo, isso que tem acontecido agora ainda não é o final. Ainda existe muito mais coisa que o inimigo, ele, pela Bíblia nós sabemos, por causa da profecia, né? Ele ainda vai colocar para tentar nos enganar. Ele vai tentar usar ali, na verdade, ele está como se fosse preparando o caminho para que em algum momento ele pudesse Uhum. dar as cartadas que vão tirar pessoas do caminho de Jesus. É isso mesmo? É verdade. Pode falar, Jaime, vai lá. É isso mesmo. Faz parte de uma série de etapas por meio das quais as pessoas são preparadas para o engano maior, para a Uhum, uhum. cilada mais espetacular que o inimigo vai promover a fim de levar as pessoas à perdição. Entendi. Deixa eu mostrar aqui, propor para a gente um pensamento. Não sei se você tem a sua lição aí, mas acho que seria legal a gente ler essa pergunta número 7 que tem aqui, ó. Essa foi a única que eu não respondi dentro da minha lição, mas acho que é legal a gente parar nela porque ela é mais aquelas perguntas retóricas que te deixam pensando, assim, sabe? Porque elas são importantes. E aí eu leio aqui na minha pergunta 7. Por que é perigoso, então, confiar nas suas emoções? E que papéis as emoções têm em nossa experiência? De que modo Satanás pode controlar o nosso pensamento racional e apelar para os nossos sentimentos? Se ele hoje tem preparado o caminho, que é o que a lição falou, será que eu não deveria tomar um pouco mais de cuidado em cada momento quando eu simplesmente vou pela emoção aceitar alguma coisa? E aí não tô falando que a gente de vez em quando fica nessa briga lá na igreja, só pode aceitar Jesus pela emoção, só pela razão. Não é essa a briga. Porque quando a emoção ou a razão estão sendo usadas para que a pessoa se entregue a Jesus, opa, tudo bem? Porque a pessoa ela vem, mesmo que seja pela emoção, e aqui ela aprende a razão. Percebe? Porque aqui a gente está falando sobre a Bíblia, a gente está puxando a Bíblia, a gente está reforçando a razão, mesmo que ela tenha vindo em um culto emocional, em um momento onde ela chegou, e agora Jesus pode transformar o coração dela. O problema é quando a emoção nos leva para o outro lado. Porque agora do outro lado não tem mais razão. Você vai ficar na emoção e ali agora você vai na emoção de rever um amigo, na emoção de rever um parente, na emoção de você ali acalmar um pouquinho a sua saudade de alguém que você acabou perdendo, buscando alguma sessão espírita, algum momento onde você ali vai ouvir, vai ver alguma expressão daquela pessoa que você tinha saudade, ou seja, de um morto, uma pessoa que morreu. E esse é o engano. Percebe que quando eu falo sobre emoção, e aqui está o papel importante, né? O que a pergunta 7 está dizendo é isso. É o papel importante da emoção, ela tem um papel importante. Porque Jesus nos chama pela emoção. Ele nos diz assim: olha, venha, se você tem aí seus problemas, suas dificuldades, venha. A pessoa que está com um problema, que está carregando um fardo gigantesco, ela só está pensando na emoção dela, o que ela está sentindo e o que ela vai parar de sentir. Isso é emoção. Agora, quando ela chega em Jesus, Jesus dá para a gente todo o conteúdo que a gente tem. Antes de passar para o Dorival ali, eu acabei de me lembrar aqui, quando eu vejo o ministério de Jesus, eu vejo ele fazendo muitos sinais e prodígios, muitas coisas que ele fez ali, muitas curas, todas elas foram para pegar aquele povo daquela época pela emoção, porque eles queriam a cura. Só que uma vez que eles chegavam perto de Jesus, agora eles tinham que ouvir, agora eles tinham que se entregar, agora eles tinham que tomar a decisão deles pela razão. Então, veja que, mesmo trazendo pela emoção, Jesus depois transforma isso. Agora, quando eu vou para o inimigo, é só pela emoção, mas é só para perdição. E aqui vem o grande problema. Fala, Dorival, por favor. Muito boa colocação, pastor. A emoção, ela nos atrai a Jesus. E também ao inimigo de Jesus. Mas só pela razão da certeza de Jesus e a fé que você vai ter nele que você vai conseguir permanecer no caminho. Muitas pessoas só vivem pela emoção. Não, eu vou naquela igreja, vou ouvir aquele pastor, porque o sermão dele, nossa, me emociona. Porque aquele cantor emociona, mas esquece de só a escritura, só a palavra de Deus. Olha só como Satanás trabalha. Vindo na lição, nessa parte de quinta-feira, quarta e quinta, se não me engano, tá assim: numa ocasião em que o engano será visto como verdade, e a verdade será solapada como se fosse erro,
Nossa segurança deve estar na palavra de Deus, isso é razão. Aqueles que hoje não estão alicerçados na palavra de Deus, certamente abandonarão suas posições ao lado do mestre, porque eles estão emocionalmente lá, não pela razão, para compor as fileiras do adversário. Olha que perigo. Permanecemos firmes ao lado da verdade, ainda que caiam os céus. Isso são promessas de Jesus. O que acontece? A emoção, como o pastor disse, ela nos atrai. Nós temos um monte de problema, um monte de situações, e aí nós lembramos de um verso bíblico que fala, ó, no mundo tereis aflições, mas Jesus vem e fala, mas tem de bom ânimo. Aí a razão falando, eu venci o mundo. Então isso quer dizer o quê? Se Jesus não está presente numa situação que a minha emoção vem se propagar, aí tem coisa errada. Por quê? Eu coloquei aqui, Satanás tem buscado enganar a humanidade desde a fundação do mundo, não é isso? Ele é especialista no engano e é pai do quê? Da mentira. Nunca, porém, ele esteve tão empenhado em descaminhar as almas que estão reservadas para o reino do Senhor. Olha como isso é sério. Por quê? Vamos lá. Satanás tem jeito? Não. Certo? Satanás não tem mais jeito, Satanás não tem mais salvação, ele não tem mais chance nenhuma. Sabendo disso, o que ele faz? O que ele faz? Ele fala, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais solução, mas eu vou trabalhar na vida do Dorival ali, ó, para que ele também perca aquilo que eu perdi. Porque Satanás sabe como é o céu, Satanás sabe o que ele perdeu, Satanás sabe como é viver do lado do Senhor, e ele faz o quê? Ele vai trabalhar arduamente, como ele nunca tinha trabalhado antes, para que o Dorival perca a salvação dele. Então a tática dele não é que ele tenha chance, mas que eu perca a minha chance. Então ele vai fazer de todas as artimanhas, de todos os argumentos para que eu perca isso. E hoje, conversando com a minha esposa no carro, ela disse uma coisa, amor, Satanás está trabalhando e ele sabe o nosso ponto fraco. Então ele vai trabalhar no seu ponto fraco e no meu ponto fraco. Se nós não nos entregarmos a Jesus e lutarmos junto com Jesus para que esse ponto fraco, Satanás não tenha força, ele vai nos vencer. E é dois cristãos falando. Então, assim, nós sabemos as artimanhas do inimigo, sabemos. Mas só quem pode vencer ele é Jesus. Exatamente. A gente precisa ir para nossas palavras finais aqui. Então, eu vou passar por vocês, depois eu termino também falando para a gente terminar com oração. Jaime, como é que a gente conclui esse pensamento aqui? Tudo começou lá na criação, dentro do Éden, quando o pecado entrou, só que e agora? Como é que a gente consegue resolver isso? Quais são suas dicas ou palavras finais para a gente encerrar nosso estudo de hoje? Como já foi dito várias vezes, nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus, na revelação especial que ele nos ofereceu, e isso envolve confiar no poder dele para reverter a morte. Ele é eterno, ele possui a imortalidade e ele concederá essa imortalidade àqueles que aceitarem a sua salvação. Então, nós lidamos com a morte, ela nos entristece, ela nos traz aflições, mas por causa do túmulo vazio de Cristo, nós temos esperança de que ela já é um inimigo derrotado. Então, nós podemos encarar a morte como algo difícil, mas que já foi superado e descansando em Cristo, um dia nós ressurgiremos para viver eternamente com Ele. Amém, isso aí. Dorival, como é que Muito você bom. conclui aí os nossos pensamentos dessa lição de escola sabatina? Ó, aqui eu tenho uma pequena conclusão, né? Que eu vou até falar no sábado na igreja. Nos momentos de maior engano e perseguição, quando a religião de Cristo for desprezada, quando sua lei for desprezada mais ainda, aí sabe o que a gente tem que fazer? Nosso zelo deve ser mais ardoroso e o nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona. E ferir, eles vão nos ferir, mas temos que lembrar que as batalhas do Senhor, Ele está sempre à frente. Essa será a nossa prova. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros
coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. O que isso quer dizer? Se nós estamos com Jesus, vai acontecer tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Vamos ser traídos, vamos até ser levados a julgamento, vamos até morrer, mas que nós não deixemos, né, a promessa de Cristo no vazio, para mostrar para as pessoas como foi feito lá no passado. Entravam num coliseu e matavam os cristãos, né? E aí vocês lembram da história, que a gente não vamos lembrar agora, mas as pessoas, quanto mais pessoas morriam, mais pessoas se levantavam. Então, no momento final da Terra vai ser igualzinho, vai acontecer isso novamente. Então, que possamos ter, sabe, assim, ó, uma fé inabalável. Fácil não é não, mas em meio a todas essas controvérsias, que possamos nos manter firmes nos caminhos do Senhor. Na minha lição aqui, eu vou concluir com isso, e eu digo para você ler esse texto. Tá lá na lição de segunda-feira, são aquelas letrinhas miúdas do final, que de vez em quando a gente pula, a gente não lê não. Mas na minha diz Eu assim, ó, leio, hein? embora, é difícil, mas a gente lê. Embora lamentamos pelos mortos, nós precisamos nos consolar com o fato de que, depois que os fiéis fecham os olhos, não importa quanto tempo demore, o que eles verão assim que acordarem será a segunda vinda de Jesus. Olha só que legal. Glória a Deus. Nesse momento, o seu primeiro pensamento será: nossa, que legal, Cristo já voltou. Eu me emocionei quando li esse texto aqui. A gente, obviamente, está falando sobre a mentira que é contar que as pessoas não morrem, ou que a nossa alma não é mortal. A Bíblia fala que ela é mortal e pronto. Ela simplesmente deixa de existir porque corpo sem o fôlego de vida não é nada. Agora, olha só que legal quando a gente acredita na verdade de Jesus. Ele fala assim: olha, não interessa o tempo que demorar. A primeira coisa que você que aguardou em Jesus vai ver vai ser o próprio Jesus lá no céu. Vai ser o rosto de Cristo. Você vai comemorar junto com todos os outros, dizendo assim: olha, vamos para o céu, porque agora a gente tem a nossa vitória, a vitória de Jesus, aquela que ele deu para gente. Isso vai ser com certeza maravilhoso. É só isso que eu estou esperando. Eu sei que o Dorival, o Jaime também, e é por isso que a gente tem que continuar comemorando, nos preparando, cuidando das nossas famílias e ajudando para que todos ao nosso redor aprendam sobre esse Deus que é todo-poderoso. Deus Amém. abençoe você aí em casa. Eu não vou falar mais nada depois da oração, então deixa eu te fazer o convite. Pegue sua lição da escola sabatina, não interessa se é no seu celular, se você tem ela em papel, ou então se você tem uma Xerox, ou o que quer que seja, mas busque a sua lição, para que você também continue aprendendo desse movimento que é o coração da igreja adventista. Esse é um movimento de estudar sobre a palavra de Deus. Jaime orou no começo, Dorival, você ora agora no final. Deus abençoe você que está em casa, a gente se vê na semana que vem. Pode orar pra gente, Dorival? Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, obrigado pela dádiva da vida. Obrigado pela proteção que até aqui o Senhor tem nos protegido. Obrigado por guardar todas as pessoas que estão ouvindo e ainda vão ouvir falar sobre o Senhor. Que o Senhor possa abençoar ao pastor, ao Jaime, a família deles, a minha família também. E que possamos ser luz para as pessoas que vivem em meio às trevas. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Até semana que vem. Tchau, tchau. Fica com Deus.